E se no dia do divórcio, além de perder o marido, você ainda fosse humilhada com palavras cruéis que ecoam como uma maldição? Essa é a história de Virgínia, uma mulher que ouviu do ex a frase mais dolorosa: ninguém nunca vai querer você. Mas será que ele tinha razão? Hoje você vai acompanhar uma jornada de dor, superação e um reencontro inesperado com o amor verdadeiro. Uma história cheia de reviravoltas, onde o destino mostra que até as palavras mais cruéis podem se tornar o ponto de partida para a transformação. Fique comigo até o final, porque o que parecia ser o fim, na verdade era apenas o começo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O relógio da sala de audiências parecia marcar o tempo de forma cruel. O tic-tac soava alto no silêncio, como se cada segundo fosse um lembrete de que a vida de Virgínia estava prestes a mudar para sempre. Diante dela, os papéis de divórcio jaziam sobre a mesa, alinhados com frieza burocrática, enquanto sua mão trêmula segurava a caneta. Do outro lado, Enzo mantinha a mesma postura arrogante que havia cultivado durante todo o casamento. O terno impecável, o perfume caro e o olhar de superioridade contrastavam com a fragilidade dela, que lutava para se manter firme. Ele não parecia nervoso nem constrangido. Pelo contrário, parecia saborear cada instante daquele momento, como se fosse uma vitória pessoal. "Vamos, assine logo", disse ele, cruzando os braços e inclinando-se para a frente. Sua voz era baixa, mas carregava veneno. "Não torne isso mais difícil do que precisa ser." Virgínia respirou fundo. O coração pulsava no peito com força dolorosa, mas ela se recusava a chorar. Já havia chorado demais nas noites em claro, escondida no banheiro para não ouvi-lo reclamar de sua fraqueza. Agora, diante dele, não daria o mesmo espetáculo. "É isso que você quer, Enzo?" Sua voz saiu mais baixa do que gostaria, mas clara. Ele sorriu de canto, como quem despreza a pergunta. "O que eu quero é a liberdade de não carregar mais alguém que só me atrasa. Você nunca soube me acompanhar, Virgínia. Nunca esteve à minha altura." Ela fechou os olhos por um instante, como se quisesse se proteger daquelas palavras. Quando os abriu novamente, a caneta já tocava o papel. Sua assinatura se formou devagar, cada traço como uma lâmina rasgando não apenas o documento, mas também todas as lembranças que um dia acreditou serem reais. Quando terminou, largou a caneta sobre a mesa. O som seco pareceu ecoar como o ponto final de uma história que ela não tivera a oportunidade de escrever sozinha. Enzo recostou-se na cadeira, satisfeito. Seus olhos, porém, ainda procuravam a ferida. "Espero que tenha sorte, Virgínia. Vai precisar. Afinal, quem vai querer uma mulher que nunca conseguiu ser suficiente nem para o próprio marido?" Ela sentiu a garganta fechar, mas não respondeu. Levantou-se devagar, ajeitou a bolsa no ombro e caminhou até a porta. Não olhou para trás, não porque não quisesse, mas porque sabia que, se visse aquele sorriso de triunfo mais uma vez, suas pernas cederiam. Lá fora, a claridade do fim da tarde a cegou por um instante. O ar parecia mais pesado, como se até o vento tivesse se aliado ao destino para zombar dela. Desceu os degraus do fórum devagar, um por um, e quando alcançou a rua, deixou escapar a primeira lágrima. Limpou-a rapidamente, olhando em volta para garantir que ninguém tivesse visto. O caminho de volta para casa foi feito em silêncio. Dentro do ônibus lotado, cercada por desconhecidos que conversavam, riam ou digitavam em seus celulares, ela se sentia invisível. Apertava a bolsa contra o peito como se fosse um escudo, tentando bloquear os ecos da voz de Enzo que se repetiam em sua mente. Ao entrar em seu pequeno apartamento alugado, a sensação de vazio a golpeou. As paredes nuas, os móveis simples e a falta de qualquer traço de aconchego tornavam o lugar quase hostil. Sentou-se no sofá gasto e encarou o silêncio por longos minutos, até que finalmente deixou as lágrimas correrem livres. Chorou por tudo, pelas promessas quebradas, pelos sonhos desfeitos, pelas humilhações que suportara calada. Chorou até sentir o corpo cansado, até que os soluços se transformaram em um silêncio pesado. Quando conseguiu se recompor,
levantou-se e foi até o espelho do pequeno quarto. O reflexo devolveu-lhe uma mulher de olhar inchado e expressão abatida, mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente ali. Talvez fosse apenas cansaço, talvez fosse uma fagulha de algo que ainda não compreendia. Aproximou-se do vidro, enxugou o rosto e murmurou para si mesma: "Isso não pode ser o fim." Não sabia como nem quando, mas no fundo sentia que aquela assinatura, por mais dolorosa que fosse, poderia ser também o início de outra coisa. Uma porta fechara-se atrás dela, sim. Mas e se outra estivesse prestes a se abrir? Naquela noite, adormeceu no sofá, abraçada ao próprio travesseiro, sem imaginar que o destino, sempre irônico, já estava preparando os primeiros passos para provar que Enzo não teria a última palavra sobre sua vida. O som estridente do despertador cortou o silêncio da manhã, mas Virgínia demorou a se mover. Ficou deitada, encarando o teto do apartamento, tentando reunir forças para enfrentar mais um dia. O corpo estava pesado, como se cada músculo carregasse o fardo das lembranças. As palavras de Enzo ainda vibravam em sua mente, não mais repetidas de forma literal, mas insinuadas em cada pensamento. Você não é suficiente. Você não merece ser escolhida. Quando finalmente se levantou, o apartamento lhe pareceu ainda menor. As paredes brancas, sem quadros, transmitiam frieza. O cheiro do café que preparava era o único conforto, mas até ele parecia amargo demais. Pegou a xícara, sentou-se à mesa e ficou olhando o líquido esfriar, sem dar um único gole. Era como se a vida tivesse perdido o sabor junto com o casamento. Nos dias seguintes, tentou se distrair com pequenas rotinas. Arrumava a casa, organizava papéis, fazia listas. Mas em cada atividade, a mente voltava às cenas que mais doíam. Os jantares em que Enzo a ridicularizava por se vestir de forma sem graça. As festas em que ele a ignorava. As conversas cortadas por críticas. Era como se sua voz ainda estivesse dentro dela, escondida nos cantos da memória, pronta para lembrá-la de que jamais seria desejada. Certa manhã, resolveu sair para caminhar. Precisava sentir o ar, ver movimento, acreditar que o mundo ainda continuava girando. Vestiu um casaco simples, prendeu o cabelo em um coque rápido e saiu pelas ruas movimentadas do bairro. O céu estava cinzento e cada passo parecia ecoar sua própria solidão. Ao passar em frente a uma vitrine, seu reflexo lhe chamou a atenção. O vidro lhe devolveu a imagem de uma mulher abatida, com olheiras profundas e olhar distante. Por um instante, afastou-se, como se não reconhecesse aquela figura. Quase não via mais a Virgínia de antes, a que sonhava com família, a que acreditava em amor. O que restava era uma versão quebrada, tentando juntar os pedaços. Na padaria próxima, parou diante da vitrine de doces. Casais dividiam cafés, crianças pediam bolos, amigos conversavam animados. Ela respirou fundo e se sentiu deslocada, como uma estranha espiando uma cena que não lhe pertencia mais. Os olhos marejaram, mas virou as costas antes que alguém percebesse. No caminho de volta, encontrou uma vizinha que mal conhecia, mas que parecia ansiosa para falar. "Então é verdade, Virgínia?" perguntou, com um sorriso que mais parecia curiosidade travestida de simpatia. "Você e o Enzo se separaram?" Virgínia forçou um aceno de cabeça. "Sim, é verdade." A vizinha suspirou, meneando a cabeça. "Que pena, mas, sinceramente, ele sempre foi um homem de destaque. Não vai ficar sozinho por muito tempo." A frase a atingiu como uma pedra. Disfarçou o aperto no peito, despediu-se rapidamente e voltou quase correndo para o apartamento. Ao fechar a porta, encostou-se nela e deixou as lágrimas escorrerem sem conseguir contê-las. O mundo parecia conspirar para lembrá-la de que Enzo era visto como um prêmio, enquanto ela era apenas a sobra. À noite, deitada em sua cama improvisada, o silêncio parecia gritar. As lembranças surgiam como fantasmas. A frieza dos últimos meses de casamento, os olhares de desdém, os comentários que minavam sua autoestima. Sentiu-se esmagada, como se cada palavra dita por ele ainda estivesse gravada na pele. Mas algo dentro dela insistia em não se calar.
Uma voz pequena, frágil, mas persistente, dizia que aquilo não podia ser tudo, que não era possível que sua vida tivesse se resumido a fracasso e abandono. Essa voz ainda não era forte, mas era o suficiente para mantê-la de pé. Na madrugada, levantou-se e acendeu a luz. Pegou uma folha em branco e uma caneta. Começou a escrever uma lista simples. Preciso de um emprego. Preciso de estabilidade. Preciso acreditar em mim. As palavras saíram trêmulas, mas estavam ali, registradas. E de repente aquela folha parecia mais do que um pedaço de papel. Era um lembrete de que ainda havia chance de recomeçar. Ao se deitar novamente, abraçou o travesseiro com força. As lágrimas secaram pouco a pouco e o sono veio como um alívio temporário. Virgínia não sabia como nem quando, mas tinha certeza de uma coisa: não seria para sempre a mulher que vivia sob a sombra de um homem arrogante. Ainda estava longe de acreditar nisso de verdade, mas a lista ao lado da cama era a prova de que queria lutar. E enquanto a cidade dormia, o destino preparava discretamente a primeira oportunidade para mostrar que ela ainda tinha um lugar no mundo. Uma porta que se abriria em breve quando menos esperasse. Na manhã seguinte, Virgínia levantou-se com a lista que havia escrito ainda fresca em sua mente. A folha amassada ao lado da cama parecia quase um contrato silencioso com ela mesma. Preciso de um emprego. Preciso acreditar em mim. Leu novamente antes de se vestir, sentindo o coração bater rápido. Era o primeiro passo de uma longa caminhada. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa simples, mas bem passada, e uma saia discreta. Prendeu o cabelo em um coque baixo, colocou os poucos documentos dentro de uma pasta e saiu para enfrentar a cidade. O ar da manhã estava frio, mas também trazia uma estranha sensação de promessa. As primeiras horas foram de portas fechadas. Virgínia percorreu escritórios pequenos, clínicas, até lojas de rua. Entregou currículos, ouviu respostas evasivas e expressões polidas demais para serem sinceras. Entraremos em contato, diziam, mas ela sabia que era apenas uma forma delicada de encerrar a conversa. A cada recusa, a voz cruel de Enzo sussurrava em sua mente, lembrando-a de que não era suficiente. Já perto do meio-dia, cansada e com os pés doendo, avistou um prédio imponente no centro. As paredes espelhadas refletiam o movimento da cidade, e a placa dourada na entrada exibia o nome: Valmont Group. Virgínia ficou parada por alguns segundos, intimidada pela grandiosidade do lugar. Isso não é para você, murmurou a voz interna, moldada por anos de críticas. Mas, ao lembrar da lista que escrevera, respirou fundo e decidiu entrar. O saguão era amplo, iluminado, decorado com mármores claros e arranjos florais sofisticados. O contraste com suas roupas simples fez seu estômago revirar. Caminhou até a recepção com passos contidos, tentando parecer segura. Bom dia. Vim entregar meu currículo para a vaga de assistente administrativa. A recepcionista, elegante e séria, pediu que aguardasse. Virgínia sentou-se em um sofá macio, observando o movimento intenso de homens e mulheres de terno, todos com passos firmes e olhares decididos. Sentiu-se uma intrusa naquele ambiente, e a insegurança quase a fez se levantar e sair. Foi então que ouviu uma voz grave ao seu lado. Procurando a vaga de assistente? Virgínia ergueu os olhos e encontrou um homem alto, de cabelos grisalhos bem aparados e presença marcante. O terno que vestia era impecável, mas o detalhe que mais chamou sua atenção foi o olhar. Firme, porém acolhedor, diferente de todos que já havia encontrado. Sim, senhor, respondeu, engolindo em seco. Ele estendeu a mão com naturalidade. Sou Rubens Valmont, diretor executivo daqui. E você? O coração dela disparou. Estava diante do próprio dono da empresa. Apertou a mão dele com delicadeza, quase sem acreditar. Virgínia, muito prazer. Rubens manteve o olhar fixo nela, como se quisesse enxergar além das aparências. Não precisa ficar nervosa. Sabe, muitas vezes o que buscamos aqui não está apenas no currículo, mas na determinação de quem o apresenta. As palavras dele soaram como um bálsamo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não a olhava com desprezo ou pena.
Minutos depois foi chamada para a entrevista formal. A gerente de recursos humanos conduziu as perguntas enquanto Rubens observava em silêncio por alguns instantes. Virginia falou com sinceridade sobre suas experiências anteriores: organização de documentos, atendimento básico, funções administrativas. Não tentou florear, apenas mostrou o que sabia. Confessou também que estava em busca de recomeço, sem entrar em detalhes pessoais. Ao final, a gerente anotou observações, mas foi Rubens quem tomou a palavra. Virginia, quero que saiba que vejo potencial em você. A determinação que demonstrou ao vir até aqui já é um diferencial. Gostaria que começasse em caráter de experiência na próxima semana. Ela piscou várias vezes, surpresa. Está falando sério? Rubens sorriu de leve. Absolutamente sério. E lembre-se, não importa de onde você vem. O que importa é o que fará daqui em diante. Ao sair do prédio, o céu estava mais claro, como se a manhã cinzenta tivesse dado lugar a um começo. Virginia respirou fundo e, pela primeira vez em semanas, sentiu algo diferente: esperança. Naquela noite, ao chegar em casa, deixou-se cair no sofá e sorriu sozinha. A voz de Enzo ainda sussurrava em sua memória, mas pela primeira vez havia outra voz mais forte que começava a ocupar espaço, a de Rubens, dizendo que seu valor não estava no passado, mas no que ela poderia construir. Ela ainda não sabia, mas aquele encontro no saguão da Velmont Group não seria apenas o início de um emprego. Seria o primeiro capítulo de uma história que mudaria o curso de sua vida. Os primeiros dias de Virginia na Velmont Group foram um mergulho em um universo que até pouco tempo atrás parecia inalcançável. A rotina era intensa: relatórios, planilhas, atendimento a clientes, apoio em reuniões. Cada tarefa era um desafio, mas também uma oportunidade de provar a si mesma que podia. A insegurança ainda surgia, especialmente quando se via cercada por profissionais experientes. Mas agora havia também um fio de confiança que crescia a cada pequena conquista. Ela começava a ser notada. Um colega elogiou sua organização, outro pediu ajuda para finalizar um relatório. Coisas pequenas, mas que a faziam sentir que estava, enfim, conquistando seu espaço. Foi nesse ritmo que surgiu o convite para um coquetel da empresa, uma recepção para clientes e parceiros estratégicos. Quando recebeu o comunicado, o estômago de Virginia revirou. Nunca gostara de eventos sociais, muito menos agora, em que ainda carregava a sombra de tantas inseguranças. Passou horas diante do espelho no dia do evento, hesitando entre roupas simples demais e vestidos que temia parecerem inadequados. No fim, optou por um vestido preto discreto, clássico, que realçava sua silhueta sem chamar atenção. Rubens, ao cruzar com ela no saguão da empresa, percebeu a tensão em seu olhar. Você ficará bem, disse com calma, como se tivesse lido seus pensamentos. Lembre-se, não está aqui para impressionar ninguém. Está aqui porque conquistou o direito de estar. As palavras ecoaram como um incentivo, e Virginia seguiu para o salão com passos hesitantes, mas firmes. O local era luxuoso. Lustres de cristal iluminavam o ambiente, enquanto garçons circulavam com taças e bandejas. A música suave preenchia o ar, e grupos de empresários trocavam cumprimentos e risadas. Virginia manteve-se próxima a uma das mesas, observando, tentando não parecer deslocada. Foi então que o coração dela gelou. Do outro lado do salão, entre um grupo de convidados, estava Enzo. O mesmo olhar arrogante, o mesmo sorriso ensaiado, mas agora acompanhado de uma mulher jovem, exuberante, que parecia orgulhar-se de estar ao lado dele. O impacto foi imediato. O sangue de Virginia gelou e suas mãos começaram a suar. Enzo demorou poucos segundos para notar sua presença. Quando seus olhos se encontraram, o sorriso dele se alargou, mas não havia alegria, apenas crueldade. Ele fez questão de atravessar o salão, arrastando a acompanhante com ele, e parou diante dela. Quem diria? Começou com aquele tom falso de cordialidade que só ela conhecia. Minha ex-esposa aqui. Fez uma pausa proposital, olhando em volta para garantir que outras pessoas os observassem.
Não sabia que a Velmont contratava por caridade. A frase caiu como veneno. Virginia tentou manter a postura, mas sentiu as pernas vacilarem. A acompanhante de Enzo soltou uma risadinha abafada, reforçando o constrangimento. Enzo inclinou-se levemente, o bastante para que apenas ela escutasse. Você sempre quis estar no meu mundo, Virginia. Engraçado ver que mesmo sem mim continua tentando se encaixar onde não pertence. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O nó em sua garganta parecia sufocá-la. O coração acelerava, os olhos marejavam e por um instante sentiu-se novamente a mulher quebrada do dia do divórcio. Foi nesse momento que uma voz firme a resgatou. Está tudo bem por aqui? Virginia se virou e encontrou Rubens, aproximando-se com passos seguros. Seu olhar se fixou em Enzo e o ambiente pareceu mudar de tom. Sim, claro, respondeu Enzo, forçando um sorriso arrogante. Só estava cumprimentando minha ex-esposa. Rubens manteve a expressão calma, mas sua voz carregava firmeza. Pois permita-me dizer que a Velmont não contrata por caridade. Contratamos por competência. E Virginia tem demonstrado isso todos os dias. Um murmúrio percorreu os convidados próximos. Enzo cerrou os dentes, mas tentou disfarçar com uma risada seca. Competência? Ora, Rubens, você mal conhece essa mulher. Antes que terminasse, Virginia sentiu a mão de Rubens tocar levemente seu ombro, em um gesto de apoio quase imperceptível para os outros. Conheço o suficiente, retrucou ele, e vejo nela o que homens mesquinhos são incapazes de enxergar. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Enzo perdeu o controle por um instante, mas ao perceber os olhares sobre si, recuou. Murmurou algo para a acompanhante e afastou-se com passos rápidos tentando preservar a própria imagem. Virginia ainda tremia, mas dessa vez não de medo, e sim de alívio. Sentiu que não estava mais sozinha, que havia alguém disposto a se colocar entre ela e as sombras do passado. Rubens inclinou-se levemente em sua direção, falando apenas para ela. Não deixe que as palavras dele definam você. Não mais. As lágrimas finalmente escaparam, mas eram diferentes das anteriores. Não de humilhação, e sim de gratidão. Pela primeira vez, alguém não apenas acreditava nela, mas a defendia diante de todos. Enquanto a festa seguia, Virginia respirou fundo. Ainda havia muito a enfrentar, mas naquele instante, uma certeza a acompanhava. O poder de Enzo sobre ela já não era mais o mesmo. E essa seria apenas a primeira de muitas provas de que seu valor era maior do que todas as humilhações que ele lhe havia imposto. Na manhã seguinte ao coquetel, Virginia chegou à empresa ainda sentindo o peso do que havia acontecido na noite anterior. A imagem de Enzo atravessando o salão com aquele sorriso cruel insistia em voltar à sua mente. Mas mais forte do que a lembrança dele estava a memória de Rubens ao seu lado, firme, defendendo-a sem titubear. Essa lembrança a sustentava. Era como se alguém tivesse colocado uma pedra sólida sob seus pés para que ela não afundasse de novo. Determinada a provar que estava ali por mérito, mergulhou nas tarefas do dia com mais intensidade. Passava horas organizando documentos, revisando planilhas e atendendo telefonemas com uma dedicação que não passava despercebida. A cada pequena conquista, um relatório entregue no prazo, uma reunião organizada sem falhas, um problema resolvido antes de chegar ao chefe, sentia um fio de orgulho nascer dentro dela. Colegas começaram a reparar. Um deles comentou que nunca vira alguém aprender tão rápido. Outro a elogiou pela paciência em resolver uma situação complicada com um cliente. Cada palavra de reconhecimento parecia lavar um pouco das cicatrizes deixadas por Enzo. Virginia anotava em seu caderno, como se quisesse guardar provas de que era capaz. Consegui resolver sozinha. Consegui ser elogiada. Consegui não desistir. Rubens também notava, mas de um jeito diferente. Não era apenas o desempenho dela que chamava sua atenção, mas a postura com que lidava com as dificuldades. Ele via a timidez ainda presente, mas percebia também a coragem que surgia quando ela era desafiada. Num fim de tarde, aproximou-se de sua mesa, observando-a revisar uma pilha de contratos. Você está se saindo muito bem, Virginia. Sua voz era calma, mas carregada de convicção.
Ela ergueu os olhos, surpresa. Eu só... estou tentando não decepcionar. Rubens sorriu de leve. Não está apenas tentando, está conseguindo. E é importante que você mesma reconheça isso. Aquelas palavras mexeram profundamente com ela. Pela primeira vez, não era apenas alguém a incentivando. Era um reconhecimento que parecia genuíno, sem segundas intenções. Na semana seguinte, Virgínia recebeu uma missão maior: organizar toda a logística de uma reunião com investidores estrangeiros. Era uma tarefa complexa que envolvia cronogramas, materiais de apoio, tradução de documentos e coordenação com várias equipes. No passado, só a ideia de assumir algo assim a teria paralisado. Mas agora decidiu encarar. Houve tropeços. Documento não chegou no prazo. Um fornecedor atrasou o envio de material. Mas, em vez de se desesperar, Virgínia respirou fundo e buscou soluções. Ligou pessoalmente para resolver pendências, reorganizou horários, pediu apoio sem medo de parecer incapaz. Quando a reunião aconteceu, tudo correu bem, e o próprio Rubens fez questão de destacar a eficiência dela diante dos demais gestores. Se chegamos até aqui sem contratempos, é graças ao empenho da Virgínia, declarou ele, olhando diretamente para ela. O rosto dela corou, mas o coração se encheu de uma satisfação que não sentia havia anos. Era como se cada humilhação passada tivesse, pouco a pouco, sido apagada por momentos como aquele. No fim de um expediente particularmente exaustivo, Rubens passou por sua sala e a encontrou ainda trabalhando. Você não sabe parar, não é? Brincou, apoiando-se na porta. Virgínia riu, meio envergonhada. Acho que estou tentando compensar tudo o que perdi. Rubens se aproximou, apoiando uma pasta sobre a mesa dela. Não precisa compensar nada. Você não tem que provar nada para ninguém, Virgínia. O que você está construindo agora já é mais do que suficiente. O silêncio que se seguiu foi intenso. Virgínia sentiu o coração acelerar com a proximidade dele. Não sabia explicar, mas havia algo em Rubens que despertava uma confiança que nunca sentira antes. Ele não a olhava como se fosse pequena ou insuficiente. Pelo contrário, seus olhos transmitiam respeito, e isso a desarmava completamente. Foi então que ele soltou a frase que mudaria o rumo daquela noite. Eu gostaria de convidá-la para jantar amanhã. Nada formal, apenas uma boa refeição e uma conversa tranquila. O que acha? Virgínia hesitou. Parte dela queria dizer não, temendo o julgamento, temendo repetir os erros do passado. Mas outra parte, aquela que começava a florescer, sentia vontade de aceitar. E antes que a insegurança falasse mais alto, respondeu: Eu aceito. Rubens sorriu com leveza. Então está combinado. Às 8h, passo para buscá-la. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Virgínia deitou-se com o coração disparado. Não sabia exatamente o que esperar do jantar, mas sabia que, de algum modo, aquele convite simbolizava algo maior. A chance de provar, a si mesma, que era digna não apenas de respeito, mas também de ser escolhida. E ao fechar os olhos, percebeu que começava a acreditar em algo que Enzo sempre tentara destruir, que ela tinha valor. O sábado amanheceu diferente. Virgínia despertou antes mesmo do despertador, o coração batendo em um compasso ansioso. Desde a noite anterior, não conseguia parar de pensar no convite de Rubens. A cada lembrança de seu olhar firme e, ao mesmo tempo, acolhedor, sentia-se tomada por uma mistura de medo e expectativa. Era como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira invisível, deixando para trás o território de feridas para adentrar em terras desconhecidas. O afeto verdadeiro. Passou parte da manhã arrumando o apartamento, embora soubesse que não receberia visitas ali. O gesto era quase instintivo. Precisava sentir que sua vida estava em ordem, mesmo que ainda fosse apenas um espaço simples e cheio de silêncio. Na hora do almoço, abriu o armário e ficou longos minutos indecisa diante de roupas que lhe pareciam todas inadequadas. Por fim, escolheu um vestido azul marinho, discreto, mas elegante, que marcava a cintura sem exageros. Soltou os cabelos, maquilou-se levemente e, ao se olhar no espelho, percebeu algo inédito.
não via apenas insegurança. Via também uma mulher que começava a acreditar que podia ser desejada. Às 8 em ponto, ouviu a batida na porta. Ao abri-la, encontrou Rubens vestindo um terno sem gravata, elegante mas descontraído. Ele segurava um pequeno arranjo de flores brancas. "São para você", disse, entregando-as. "Achei que combinariam com o seu olhar." O rosto de Virgínia corou instantaneamente. Agradeceu com um sorriso tímido e juntos desceram até o carro. O jantar foi em um restaurante sofisticado, mas de ambiente acolhedor, iluminado por velas e música suave ao fundo. Rubens havia pensado em cada detalhe para que ela não se sentisse deslocada. As primeiras conversas foram sobre trabalho, até que, aos poucos, o tom se tornou mais pessoal. Rubens compartilhou sua história com honestidade. Falara sobre a perda da esposa anos atrás e sobre o vazio que acreditou nunca mais preencher. Confessou que o trabalho se tornara sua fortaleza e sua prisão, até que, recentemente, começara a perceber que a vida ainda podia oferecer novas possibilidades. Virgínia, emocionada, contou um pouco da sua trajetória, ainda que de forma contida. Falou do casamento com Enzo, das críticas constantes, da sensação de viver diminuída. Não entrou em detalhes sórdidos, mas admitiu que as palavras dele haviam deixado marcas profundas. "Às vezes", disse com os olhos marejados, "sinto como se estivesse quebrada demais para merecer um recomeço." Rubens segurou sua mão sobre a mesa, sem pressa, com delicadeza. "Você não está quebrada, Virgínia. Está em reconstrução. E isso não é fraqueza, é coragem." Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Havia algo diferente naquela noite. Não era um elogio vazio, não era um gesto de piedade. Era respeito, era reconhecimento. A conversa fluiu, as risadas surgiram e o tempo pareceu suspenso. Ao saírem do restaurante, caminhavam lado a lado pela calçada iluminada. O vento suave da noite balançava os cabelos de Virgínia, e em um momento de silêncio, Rubens estendeu a mão. Ela hesitou por um instante, mas acabou entrelaçando os dedos aos dele. Um gesto simples, mas que fez seu coração disparar como se tivesse acabado de correr uma maratona. Foi então que a sombra do passado voltou. Ao se aproximarem do carro de Rubens, uma voz ecoou atrás deles. Que surpresa agradável! Virgínia congelou. Ao virar-se, encontrou Enzo, impecável em um terno escuro, acompanhado de 2 conhecidos empresários. O sorriso dele não era de saudação, mas de escárnio. Seus olhos se fixaram na mão de Virgínia entrelaçada à de Rubens. "Minha ex-esposa", disse alto, atraindo a atenção dos homens ao lado. "Vejo que já encontrou quem aceite o que sobra." As palavras caíram como pedras. Virgínia sentiu o rosto corar, o estômago revirar, e instintivamente tentou soltar a mão de Rubens, mas ele segurou firme, erguendo o queixo com autoridade. "Cuidado, Enzo", disse em tom firme, mas controlado. "Uma mulher como Virgínia não é sobra, é um privilégio. Só homens cegos ou arrogantes seriam incapazes de perceber isso." O silêncio que se seguiu foi pesado. Os empresários se entreolharam, constrangidos, e logo se afastaram, percebendo a tensão. Enzo, contudo, permaneceu parado, o sorriso se desfazendo pouco a pouco. "Vamos ver até quando essa ilusão dura", murmurou antes de se virar e sair, deixando atrás de si apenas a sombra de sua crueldade. Virgínia respirava com dificuldade. Parte dela queria correr e se esconder, mas outra parte, ao olhar para Rubens, sentiu uma segurança inédita. Ele não a soltara nem por um segundo, não a deixara enfrentar sozinha. No carro, o silêncio foi quebrado apenas quando ele disse, baixinho, "Você não precisa mais se curvar diante dele." Ela não respondeu, mas seu coração compreendia cada palavra. Confusa entre o medo das feridas antigas e a chama nova que começava a crescer, Virgínia percebeu que estava diante de um ponto de virada. Pela primeira vez, havia a possibilidade real de escolher. Continuar acreditando nas maldições do passado ou se permitir construir algo novo ao lado de quem havia de verdade. Naquela noite, ao fechar os olhos, sabia que o coração estava confuso. Mas, pela primeira vez, essa confusão não era apenas dor.
era também esperança. Na manhã de segunda-feira, Virginia chegou à Velmont Group com uma determinação que surpreendia até a si mesma. O jantar com Rubens ainda ecoava em sua memória, mas também o encontro inesperado com Enzo, com suas palavras venenosas. Por anos, ela se acostumara a ouvir que era insuficiente. Agora, pela primeira vez, sentia vontade de provar que era capaz. Não para ele, mas para si mesma. Naquela semana, a empresa se preparava para uma reunião crucial com investidores estrangeiros. O projeto em questão poderia abrir portas para novas parcerias internacionais, e todos estavam focados em garantir que nada saísse errado. Rubens confiara a Virginia uma responsabilidade maior do que qualquer outra que já recebera: coordenar a preparação dos relatórios, garantir a organização logística e ser o ponto de apoio de diferentes setores. Era um desafio imenso, e parte dela temia falhar. Mas havia também uma chama de orgulho queimando em seu peito. Alguém acreditava nela. 2 dias antes da apresentação, algo estranho aconteceu. Documentos sumiram da pasta compartilhada, gráficos foram corrompidos e algumas informações confidenciais apareceram modificadas. O caos se espalhou pelos corredores. Todos se perguntavam quem poderia ter cometido tamanha irresponsabilidade. Virginia, ao acessar seu e-mail, encontrou uma mensagem anônima. Eu disse que você não conseguiria. Ainda acha que vai se manter de pé? O coração dela disparou. Reconhecia o tom. Reconhecia o veneno. Era Enzo? Não sabia como ele havia conseguido acesso, mas não tinha dúvidas de que era uma de suas armadilhas. O velho pavor quase a dominou, como se estivesse voltando no tempo, encolhida diante de suas acusações. Mas, desta vez, respirou fundo e fez diferente. Em vez de se desesperar, arregaçou as mangas. Passou horas refazendo relatórios, revisando dados, recuperando informações de backups. Pediu apoio técnico sem medo de parecer frágil. Trabalhou até tarde, o rosto iluminado apenas pela tela do computador, os olhos cansados, mas cheios de determinação. No silêncio do escritório vazio, percebeu que já não era a mulher que se encolhia diante dos problemas. Era a mulher que lutava para resolvê-los. No dia da reunião, o auditório estava lotado. Investidores ocupavam as primeiras fileiras, jornalistas especializados circulavam e os diretores da empresa observavam atentos. Virginia ajeitou os papéis nas mãos, o coração disparado, mas ao levantar os olhos encontrou Rubens. Ele lhe dirigiu um aceno sutil, como se dissesse sem palavras: "Você consegue." Quando chegou sua vez de apresentar os relatórios de apoio, a voz de Virginia vacilou por um segundo, mas logo ganhou firmeza. Explicou projeções, mostrou gráficos, respondeu a perguntas difíceis com clareza. A cada frase concluída, sentia-se mais forte, mais confiante. Os olhares de aprovação vindos da plateia eram como combustível. Ao terminar, um aplauso espontâneo se espalhou pelo auditório. Ela piscou surpresa e o coração se encheu de um orgulho que nunca antes havia sentido. Mas antes que pudesse saborear o momento, ouviu uma voz conhecida cortar o silêncio. Engraçado, muito convincente, para quem sempre precisou que outros fizessem tudo por ela. Virginia gelou. Enzo estava ali, entre os convidados, como sócio menor de uma das empresas parceiras. Ele se levantou, atraindo olhares, e continuou: "Senhores, não se enganem. Essa mulher não tem mérito algum. O que vocês viram aqui não passa de uma farsa bem ensaiada." O murmúrio de desconforto percorreu o salão. Virginia sentiu o velho medo subir, mas desta vez, algo dentro dela não permitiu que recuasse. Endireitou os ombros, respirou fundo e deu um passo à frente. "Está enganado, Enzo." Sua voz soou clara, firme, ecoando pelo auditório. "Durante muito tempo, eu acreditei nas suas palavras. Me encolhi, me escondi. Deixei que suas humilhações definissem quem eu era. Mas hoje não mais." Os olhares se voltaram para ela. Enzo tentou interromper, mas Virginia ergueu a mão e continuou: "O que vocês viram aqui não foi farsa. Foi trabalho, foi esforço, foi dedicação. Se tem uma coisa que aprendi nesses meses,
é que o meu valor não depende de quem tenta me diminuir, mas daquilo que eu construo com minhas próprias mãos. O silêncio foi quebrado por um novo aplauso, mais intenso desta vez. Enzo empalideceu, incapaz de responder. Tentou manter a pose, mas percebeu-se isolado diante dos olhares de reprovação. Murmurando algo, recolheu-se ao fundo e não voltou a abrir a boca. Rubens levantou-se e discretamente aproximou-se de Virgínia ao fim da apresentação. Seus olhos brilhavam de orgulho. É disso que eu falava, Virgínia. Esse é o seu verdadeiro valor. Ela sorriu, sentindo as lágrimas ameaçarem, mas desta vez eram de vitória. No fundo do coração, compreendia. O peso das palavras de Enzo já não a esmagava. Elas haviam perdido o poder. E pela primeira vez, Virgínia sabia que estava pronta para escrever sua própria história, sem se curvar ao passado. Os dias após a reunião foram diferentes para Virgínia. No início, ela não percebeu, mas logo notou os olhares de respeito nos corredores, os sorrisos de colegas que antes mal a cumprimentavam, as palavras de parabéns que chegavam de todos os lados. Pela primeira vez, sentia que não era invisível. Não era apenas a assistente nova, mas alguém que conquistara seu lugar. O reflexo disso estava dentro dela. Caminhava ereta, a voz já não saía hesitante em reuniões, e até sua forma de vestir parecia traduzir essa mudança. Não havia luxo, mas havia confiança em cada detalhe. Pequenas vitórias acumuladas que mostravam a mulher em que se tornara. Rubens, como sempre, a observava em silêncio, mas com orgulho evidente. Em uma tarde de sexta-feira, chamou-a em sua sala. A porta de vidro permitia que os dois fossem vistos, mas o clima era de confidência. Virgínia queria parabenizá-la mais uma vez. Você não tem ideia do quanto foi importante naquele projeto. Ela sorriu agradecendo, mas ele se aproximou, apoiando as mãos na mesa. Eu vi você crescer nesses meses. Vi a mulher que um dia acreditou ser pequena se transformar diante dos meus olhos. E confesso que não posso mais fingir que isso não me toca profundamente. Virgínia sentiu o coração disparar. Um calor subiu em seu rosto, e por um instante não soube o que responder. Rubens respirou fundo antes de continuar. Sei que posso estar ultrapassando uma linha delicada, mas preciso ser sincero. Virgínia, eu quero estar ao seu lado não só como chefe, mas como homem. Quero dividir minha vida com você. As palavras ecoaram dentro dela. O medo de acreditar novamente se misturava com a vontade de dizer sim. A lembrança de Enzo ainda existia, como uma cicatriz, mas já não dominava. Em vez disso, ela pensou em todas as vezes em que Rubens a respeitara, a apoiara sem sufocá-la, a incentivara sem exigir nada em troca. Eu tenho medo, confessou, a voz embargada. Medo de me abrir e ser ferida de novo. Rubens aproximou-se devagar, estendendo a mão e tocando suavemente os dedos dela. Então vamos com calma. Não quero pressa. Quero apenas a chance de mostrar, dia após dia, que o amor não precisa ser dor. As lágrimas brotaram, mas eram de alívio. Pela primeira vez, alguém falava em amor sem transformar isso em controle ou humilhação. Virgínia sorriu entre lágrimas e assentiu. Eu quero tentar. O beijo que se seguiu foi lento, respeitoso, mas carregado de emoção. Não era o começo de um conto de fadas, mas de algo muito mais real. Uma escolha consciente de se permitir ser feliz novamente. Na semana seguinte, ao fim do expediente, os dois decidiram sair juntos. Caminhavam pelo centro da cidade, conversando e rindo quando o destino decidiu lhes oferecer um último teste. Ao entrarem em uma cafeteria, depararam-se com Enzo sentado em uma mesa próxima, acompanhado de dois conhecidos do meio empresarial. O olhar dele caiu imediatamente sobre os dois, e o sorriso sarcástico surgiu como sempre. Vejam só, murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Quem diria que minha ex-esposa encontraria tão rápido outro para cuidar dela? Virgínia sentiu o peso daquelas palavras, mas não recuou. Pela primeira vez, manteve o olhar fixo em Enzo sem se encolher, e em um gesto natural, entrelaçou os dedos aos de Rubens. O simples contato diante de todos foi a resposta. Rubens, percebendo a provocação,
apenas a puxou suavemente para perto e disse em tom baixo: "Não precisa dizer nada. Sua vida já fala por você." Enzo desviou o olhar, tentando manter a pose diante dos colegas, mas a tensão em sua mandíbula revelava o incômodo. Sabia que perdera o controle, que sua antiga esposa não era mais a mulher frágil que deixara para trás. Virgínia agora estava ereta, confiante e acompanhada por alguém que reconhecia seu valor. Quando saíram da cafeteria, o ar parecia mais leve. Virgínia suspirou como se tivesse acabado de se libertar de uma prisão invisível. Olhou para Rubens e sorriu com serenidade. "Acho que, enfim, ele não tem mais poder sobre mim." Rubens retribuiu o sorriso e a puxou para mais perto. "Porque você descobriu que sempre teve poder sobre si mesma." O coração dela se encheu de gratidão. Não era apenas sobre encontrar um novo amor, mas sobre finalmente reconhecer sua força. E naquela noite, ao caminhar de mãos dadas com Rubens pelas ruas iluminadas, teve a certeza de que estava vivendo não o amor que lhe restava, mas o amor que merecia. Meses haviam se passado desde aquele encontro na cafeteria. A vida de Virgínia seguia um compasso completamente diferente do que um dia ela acreditara possível. As manhãs já não eram marcadas pelo peso da solidão, mas pela rotina compartilhada com Rubens. Pequenos gestos enchiam seus dias de significado. Bilhetes deixados sobre a mesa, cafés preparados antes de ela acordar, conversas ao entardecer que pareciam não ter fim. O apartamento simples, antes vazio, agora tinha flores, livros, risadas. Na empresa, sua presença era respeitada. Não era mais a funcionária tímida que andava apressada pelos corredores com medo de errar. Hoje participava de reuniões estratégicas, sugeria melhorias, era chamada para colaborar em projetos importantes. E mais do que reconhecimento profissional, havia algo que nenhuma assinatura de Enzo poderia apagar: o orgulho de ter conquistado esse espaço por mérito próprio. Num sábado ensolarado, Virgínia e Rubens caminhavam pelo parque. O vento leve bagunçava seus cabelos e o som de crianças brincando ao redor trazia à cena uma alegria simples. Sentaram-se em um banco à sombra de uma árvore frondosa. Rubens segurou sua mão e, após alguns minutos em silêncio, falou com a mesma sinceridade que sempre o caracterizava. "Sabe, Virgínia, eu já vivi muito. Já tive perdas, vitórias, fracassos, mas nunca me senti tão completo como agora, ao seu lado." Ela o encarou, emocionada. Ainda se surpreendia com a naturalidade com que ele dizia aquelas coisas. "Eu pensei que não teria mais forças para amar", confessou apertando a mão dele. "Mas você me mostrou que amor não é prisão, não é dor, é parceria." Rubens sorriu e a puxou para perto, apoiando a testa na dela. "E eu quero que essa parceria dure para sempre." Aquelas palavras soaram como um convite silencioso a um futuro que ela já começava a imaginar. Um futuro em que não era definida pelas feridas do passado, mas pelas escolhas do presente. Dias depois, durante uma confraternização da empresa, o destino trouxe de volta uma sombra e a chance de uma vitória definitiva. Enzo estava presente, acompanhado de empresários que ainda mantinham negócios secundários com a Velmont. Ele entrou no salão com a mesma postura arrogante de sempre, mas algo estava diferente. Não havia mais no olhar de Virgínia o medo que um dia ele provocara. Quando os olhos dos dois se encontraram, Enzo esboçou um sorriso sarcástico. No entanto, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Rubens aproximou-se e passou o braço por sua cintura de maneira natural. Não como quem precisava provar algo, mas como quem assumia com orgulho a mulher ao seu lado. Os colegas de Enzo perceberam. O respeito no ambiente não estava voltado para ele, mas para Virgínia, que agora era vista como peça fundamental da empresa. Enzo tentou se aproximar, mas foi recebido com olhares frios e distantes. A cada passo, percebia que não tinha mais o poder que um dia exerceu sobre ela. Virgínia manteve a postura ereta, o sorriso sereno, e apenas cumprimentou-o com educação formal, como se fosse um estranho. Esse gesto simples de indiferença doeu mais do que qualquer resposta agressiva poderia ter causado. Enzo desviou o olhar, murmurou algo e se afastou, carregando consigo o peso da derrota silenciosa.
Mais tarde, sozinha por alguns minutos em sua sala, Virginia refletiu sobre tudo o que vivera. Lembrou-se da frase que tanto a atormentara: "Ninguém nunca vai querer você." Durante muito tempo, aquelas palavras foram um grilhão que a aprisionou. Mas agora, ao pensar em Rubens, em sua nova vida, em sua própria força, percebeu que elas haviam perdido completamente o poder. Olhando pela janela, deixou escapar um sorriso e murmurou para si mesma, como se desse a resposta que guardara por tanto tempo. Ele disse que ninguém me queria, mas alguém não só quis, alguém me amou de verdade, e nesse instante, soube que o ciclo estava encerrado. Enzo não era mais o centro de sua dor, nem o dono de sua narrativa. Ela havia se reerguido, reconstruído e escolhido um novo caminho. Com Rubens ao seu lado e um futuro cheio de possibilidades, Virginia tinha, enfim, a certeza de que seu destino não seria escrito pelas palavras cruéis de um homem, mas pelas escolhas corajosas que fazia todos os dias. No fim, Virginia percebeu que a vida não havia lhe tirado nada, apenas a preparara para reconhecer o verdadeiro valor do amor. Depois de tanto tempo acreditando que não merecia ser vista, ela entendeu que as palavras cruéis de Enzo não passavam de ecos de um homem incapaz de enxergar além do próprio orgulho. Ao lado de Rubens, descobriu que amor não é prisão nem fardo, mas liberdade e apoio. Ele não a completava porque ela era incompleta, mas porque juntos formavam algo maior, construído em respeito e admiração. E, ao olhar para o futuro, Virginia sentiu que a maior vitória não era ter deixado Enzo para trás, mas ter reencontrado a si mesma. O destino, antes cruel, mostrou-se generoso ao lhe devolver não apenas a confiança, mas também a chance de viver um amor sereno, capaz de curar cada ferida com paciência. Afinal, a vida sempre guarda surpresas para quem acredita que, mesmo após a escuridão, o coração pode florescer outra vez. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.